pessoal, como é que vocês estão? A gente vai agora começar uma nova abordagem, tá? Vamos deixar agora a psicologia fenomenológica existencial para trás. A gente viu isso com o máximo de tempo possível e agora a gente tem que começar a progredir para visualizar uma outra abordagem muito importante da psicologia e que vai fazer muita diferença na forma como a atuação do psicólogo se faz na relação humana, tá? A gente vai começar a falar agora do humanismo, e o humanismo é uma escola que se desenvolve nos Estados Unidos a partir da década de 60, né? 70, e que vai pensar o homem a partir de um paradigma totalmente diferente e inovador. A gente, na verdade, o Maslow vai ser introduzido como o autor que dá a base do desenvolvimento do humanismo, porém, a terapêutica, né, dentro de uma terapia humanista, vai ser desenvolvida principalmente por Rogers, que vai ser o autor que a gente vai estudar na próxima aula. Para acompanhar a nossa viagem aqui por Maslow, a gente vai ter diversas obras desse autor que é o Alex Gray. É um autor norte-americano da mesma época, inclusive, do desenvolvimento do humanismo. Então, eles compartilham o mesmo zeitgeist, né, o mesmo espírito do tempo. E dentro da sua obra, ele vai justamente tentando representar de forma pictórica essa busca do homem de uma consciência maior, de uma união com os outros e com o mundo, a busca do que a gente vai chamar de uma certa transcendência, né? Transcender a nossa condição de indivíduo e se abrir para o todo, para a totalidade. Ele vai justamente ajudar a introduzir essa questão. Quem é o Maslow? O Maslow é este senhorzinho fofinho aqui, que nasce em 1908, em Nova York. Então, no começo do século XX. Estudou com vários psicólogos europeus que fugiram da perseguição nazista. Muitos deles que tiveram um início com a psicanálise. O Adler, o Erich Fromm, o Horney, que eram psicólogos que tinham um diálogo com a psicanálise e acabaram desenvolvendo um pensamento que diferenciava da base psicanalítica, né? Ele recebeu também influências do Wertheimer, que é um outro psicólogo alemão, mas que foi um dos criadores da psicologia da Gestalt, que é a corrente que a gente vai ver depois do humanismo, e do Benedict, que é um autor da antropologia cultural, tá? No começo da sua obra, ele estuda principalmente o comportamento dos primatas e a sexualidade humana. E só depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, é que ele vai sentir que a psicologia podia fazer um pouco mais pela humanidade. Então ele passa a desenvolver novos conceitos psicológicos. Ele morre em 1970, né? Ele seria o criador da base do pensamento humanista, mas é importante a gente lembrar que ele também vai criar um outro desdobramento da psicologia, que a gente chama de psicologia transpessoal, que seria vamos dizer assim, um além do humanismo. Porque o humanismo ela é uma psicologia centrada no homem, na pessoa do homem, na sua vida, né? Em união com os outros, é claro. Mas aí o transpessoal seria um passo a mais. Seria o homem em uma união, vamos dizer assim, mais cósmica com as coisas. Mas aí a transpessoal a gente vai falar em um outro momento. A gente vai se centrar aqui basicamente em compreender as questões relacionadas ao próprio humanismo. Tudo bem? Quais são as 3 principais influências teóricas que atravessam o humanismo? Primeiro, a psicanálise. Lembra que eu falei que os principais professores do Maslow eram professores que vieram da psicanálise. Porém, existe uma crítica, né, do próprio Maslow. A psicanálise, para ele, ela parte do estudo do comportamento do homem a partir do estudo das psicopatologias. Isso é uma crítica que vai fazer justamente a base do desenvolvimento da psicanálise freudiana, porque o Freud começa primeiro a pesquisar
os comportamentos psicopatológicos, em especial a histeria. Então a histeria foi o modelo da onde Freud partiu para começar a compreender o comportamento humano como um todo. Tá, tudo bem. Mas depois Freud começa a estudar os comportamentos em geral. Sonhos, atos falhos, xistes, comportamentos, né, que não são patológicos em si, porém eles têm a mesma regra de funcionamento, né, o mesmo modo de funcionamento das psicopatologias. Para o Maslow, o que Freud está fazendo é reduzir o normal ao patológico. É dizer que o funcionamento normal é muito próximo ao funcionamento patológico. O modelo de mente psicanalítico, para o Maslow, ele é tirado da patologia, da doença. E aí ele acha que isso dificulta a gente compreender o homem como um todo, para além da patologia. O homem saudável, o homem comum, inclusive o homem que também vai para além das suas expectativas, né, vamos dizer assim, não para além do saudável, né, o homem que tem, vamos dizer assim, grandes destaques, grandes habilidades, isso, o indivíduo com altas habilidades, o indivíduo que ele tem potencialidades criativas muito grandes, potencialidades cognitivas muito grandes. Se a gente entende o homem só a partir do modelo da patologia, como que eu vou entender o normal e aquele que está para além do normal, aquele que tem altas habilidades? Ele vai então justamente estudar os autores, tomando como base a antropologia cultural, pessoas que tiveram desenvolvimentos teóricos muito importantes. Então, os modelos, né, os pacientes do Maslow, não eram pessoas com patologias, eram pessoas que contribuíram para a cultura humana, que contribuíram para a humanidade. Então, estudiosos como Malinowski, Mead, Benedict e Linton, da antropologia, eram os principais modelos do Maslow para compreender a influência cultural, né, sobre o comportamento humano. E ele, quando estudava o comportamento humano, ele estava falando basicamente do comportamento normal e do comportamento de altas habilidades, não só a psicopatologia. E o terceiro campo de influência foi a psicologia da Gestalt, principalmente as ideias do Wertheimer e do Goldstein, dois autores da corrente da Gestalt, que vão falar sobre cognição, sobre a forma como o indivíduo pensa e sobre a criatividade. Vocês já ouviram falar no termo de insight, né? A gente vai estudar um pouco essa questão, mas o insight significa como que a mente, de uma maneira criativa, reorganiza suas informações e cria uma informação nova, né? Que pode solucionar problemas, inclusive. Agora a gente vai começar a estudar os principais conceitos, tá? E qual que é o principal conceito da psicologia humanista? É um conceito que a gente chama de autoatualização. É meio difícil de falar, não quer dizer, mas ainda é um conceito muito importante. Tudo depende do significado dessa palavra aqui, né? O atual, né? Do atualização. Para isso eu vou ter que explicar um negocinho que é muito importante ainda para vocês. Para a gente entender o conceito de autoatualização, a gente vai ter que sair um pouco do Maslow e pensar um pouco em 4 conceitos muito importantes que, na verdade, são inclusive posteriores a ele, foram desenvolvidos dentro da filosofia, pelo menos por Deleuze e Pierre Levy, que vai falar e vai redefinir esses 4 conceitos que eu acho que é muito importante para a gente entender o que significa autoatualização. O que significa atualizar-se? Dá a impressão de que a gente está fazendo assim, o que significa atualizar no senso comum? Atualizar-se é ficar a par daquilo que é contemporâneo, compreender aquilo que já está ali. Na verdade, o conceito de autoatualização é bem diferente disso.
Para isso, a gente tem que entender a diferença entre o real e o possível, o virtual e o atual. O real e o possível formam um par de oposição, e o atual e virtual também. O que seria o possível? O possível seria basicamente aquilo que já está constituído, mas em estado latente. O que isso significa? Significa que os eventos que são possibilidades, que são os possíveis, né? Não entenda esse possível dentro da fenomenologia, não tem nada a ver com a fenomenologia, tá? O possível seria, então, possibilidades que já estão prontas, já estão fechadas, elas são assim, mas elas não aconteceram. Então, por exemplo, num determinado momento da minha vida, existem possibilidades que já são dessa maneira. Por exemplo, a morte, que é uma coisa que a gente falou bastante na fenomenologia do existencialismo. Ela é uma possibilidade, a nossa última possibilidade. Ou seja, está pronto e constituído que enquanto seres humanos nós vamos morrer. Isso já está pronto. Porém, a morte, ela ainda não aconteceu. Ela não se realizou. Ela vai se realizar. E o real seria, então, a ocorrência de algo pré-definido. O real é tudo aquilo que já, de certa forma, está pronto e acontece da maneira como era para ser, né? Vamos dizer assim. Se a morte é uma possibilidade, o real, a realização, é quando ocorre essa morte, quando a pessoa morre. Então existe o universo da possibilidade que se torna real. Quando a gente fala em atual e virtual, a gente não está falando em situações pré-definidas, em possibilidades já determinadas, né? Não estamos falando em determinismo. A gente está falando em algo muito mais complexo. Quando a gente fala de virtual, a gente está falando de potencialidades. O que são potencialidades? É justamente um conjunto, um nó de tendências e forças que de alguma maneira acompanham determinadas situações. O que isso quer dizer? Uma potencialidade é um conjunto de forças criativas, né, que vão de alguma maneira acompanhar determinadas situações e que podem levar a movimentos criativos, a soluções criativas, que acontecem quando ocorre a atualização. A atualização seria, portanto, a criação de formas que existiam potencialmente. Ou seja, um potencial significa algo que você pode se tornar a ser, porém não está definido ainda, não está pronto. Vai se construir a partir do momento em que se atualiza. Então, quando eu estou falando em potencialidades internas, eu estou falando justamente que cada ser humano possui dentro de si um conjunto de potencialidades. É como se a nossa vida fosse regida por inúmeras forças que se desenvolvem a partir da nossa experiência e que abrem espaço para a criação de novas formas de existência, novas formas de vida. Então a nossa existência ela é criativa. Ela não é algo pré-determinado. Quando eu falo o indivíduo tem potencialidades internas, eu não estou dizendo que ele vai ser daquele jeito. Por exemplo, tal pessoa tem a potencialidade de ser um grande artista. Significa que ele está destinado a ser um grande artista? Significa que a vida dele é uma determinação direta, uma causa e consequência? Não.
Ter a potencialidade artística significa que parte de você tem um conjunto de forças artísticas que influenciam a sua vida. E que se você trabalhar essas forças, elas podem se atualizar e criar novos comportamentos e novas formas de existência que se mostram a partir da arte, da pintura, da música e etc. Eu posso não me tornar um artista? Posso, mesmo tendo a possibilidade de ser um artista. A questão é como que essas potencialidades podem se atualizar. Então, quando eu falo em atualização, eu estou querendo dizer que a gente pode criar novos comportamentos, criar novas formas de existência a partir das potencialidades que são inerentes a cada um. Isso é importantíssimo para a gente entender o que é autoatualização. Se a atualização significa, de alguma maneira, criar novos comportamentos, novas formas de existência a partir das suas potencialidades internas, autoatualização significa a nossa capacidade de tornar real esse potencial. Só toma cuidado, porque quando eu falo realizar-se, eu não estou falando no sentido de tornar real, do real, aquele que já está pré-definido. Em atualizar é tornar atual, tornar presente, fazer com que as suas potencialidades, que antes eram só virtuais, se tornem prontas ali, se apresentem, ganhem forma, vamos dizer assim. Ganhar forma. Fazer com que o seu potencial ganhe forma. Então, se quiser, você pode riscar esse real aqui para não confundir, tá? Eu faço correções de slide ao vivo, tudo bem. Então, atualizar-se significa dar forma, né, criar algo a partir das suas potencialidades. Para o Maslow, a autoatualização significa quando a gente consegue usar os nossos talentos, nossas capacidades e nossas potencialidades. O que significa? Significa que quando a gente nasce e conforme a gente vai experimentando coisas e aprendendo coisas, a gente vai acumulando determinadas potencialidades de vida. Coisas que são potenciais e que podem se desenvolver ou não. E aí o que o Maslow vai dizer é que todo indivíduo ele tem uma tendência inerente a desenvolver o máximo das suas potencialidades. A gente chama isso de tendência à autoatualização. É uma tendência do indivíduo a se desenvolver. Eu uso como imagem para a gente pensar nisso na semente, tá? Quando a gente nasce, a gente é uma semente. O que é a semente? A semente é uma árvore em potencial. Como que vai ser essa árvore? O formato dos galhos, a quantidade das folhas, né? Para onde o tronco vai virar? Isso está escrito na semente? Não está escrito na semente. Porém, a semente contém a árvore em potência. E aí a forma como eu vou atualizar essa árvore, a forma como a semente vai crescer enquanto planta, vai depender da sua história de vida. E aí, se essa semente tiver num ambiente nutritivo, um solo fértil, tiver chuva, essa semente vai crescer o máximo do que aquela árvore pode ser. Tem árvores que são pequenas, tem árvores que são gigantescas. Por quê? Porque é do potencial de cada árvore se desenvolver de determinada maneira. É óbvio que cada árvore não vai ser uma igual à outra. Cada árvore é única, mas cada árvore se desenvolve a partir das suas potencialidades. Agora imagina que nós, seres humanos, somos como as árvores nesse sentido. Nós temos as nossas potencialidades internas. Se a gente vive em um ambiente propício, a gente vai desenvolver as nossas potencialidades.
Se o nosso ambiente não é propício, a gente vai se desenvolver de forma pobre, de forma frágil. A gente não vai conseguir pôr para fora tudo aquilo que a gente poderia ser, tá? Da onde que Maslow tira essa ideia de autoatualização? Ele vai justamente deixar de olhar para as patologias e passar a olhar para as pessoas que ele chama de autoatualizadoras. As pessoas que têm uma capacidade de ser o máximo daquilo que pode ser. Aquelas pessoas que têm o que ele considera uma vida plena em termos de possibilidades. Ele pesquisou a vida de várias pessoas, inclusive as pessoas que tiveram bastante sucesso, né, a partir do seu trabalho, do seu desenvolvimento enquanto vida, sejam pessoas que eram cientistas, sejam pessoas que eram grandes artistas, pessoas que tinham uma grande influência espiritual e religiosa nos seus países ou regiões. E ele percebeu que uma pessoa que tem uma capacidade de se autoatualizar de maneira plena, ela tem uma série de características. Então ele definiu quais são as características das pessoas que são autoatualizadoras, que conseguem desenvolver o máximo dos seus potenciais. Ele chegou a 15 pontos importantes. O primeiro ponto é que esses indivíduos têm uma percepção mais eficiente da realidade. São pessoas que têm maior e melhor percepção do real. São pessoas que têm uma capacidade de empatia, de aceitação, seja aceitação das suas questões internas, inclusive suas fragilidades, aceitação dos outros enquanto diferentes e aceitação da natureza, aceitação que existem coisas no mundo que eu não sou capaz de controlar. São pessoas que têm comportamentos, às vezes, muito espontâneos, pessoas que têm uma simplicidade, uma naturalidade no modo de ser. Não são tão robóticas, não se controlam tanto, elas agem de forma muito espontânea. São pessoas que, quando estão resolvendo alguma dificuldade, algum problema, elas se concentram no problema e não no como esse problema interfere na vida dela. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira na vida. A pessoa que não é autoatualizadora, a pessoa que está centrada no ego, aquela pessoa que vai estar o tempo todo falando assim: meu Deus, essa dificuldade financeira vai acabar comigo, eu tô passando muita dificuldade, eu tô sofrendo demais, e nossa, e fica o tempo todo falando do quanto o problema lhe afeta. Uma pessoa autoatualizadora é aquela pessoa que vai falar assim: então, tô sem dinheiro. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu resolvo esse problema? Eu posso arrumar um outro trabalho? Será que eu consigo? Não sei o quê. Como que eu vou conseguir resolver essa situação? Então é uma pessoa que se foca no problema e não no quanto esse problema lhe afeta. Entendeu isso? Quinto ponto é que é uma pessoa que ela consegue se desprender de algumas coisas. E ela também tem uma certa necessidade de privacidade, né? De construir um ambiente íntimo, né? Uma pessoa que tem, assim... Não é o tempo todo aquela pessoa que vive em grupo. Ela precisa também de um momento privado, onde ela está com os seus próprios pensamentos, onde ela está lidando com as suas questões e tudo mais. É uma pessoa geralmente autônoma, independente em relação à cultura, ou seja, ela não está o tempo todo presa nas normas culturais. Se ela acha que algo da realidade cultural não está certo, ela vai de encontro com o que a sua cultura manda. Seja a cultura familiar, a cultura da sua sociedade, da sua região, a cultura do seu país, etc. Ela tem o que ele chama de pureza permanente de apreciação. É uma pessoa que consegue apreciar determinadas situações, viver determinadas situações, um pouco desprendido do seu contexto atual. Então eu consigo, por exemplo, nós estamos na merda, nós estamos no meio de uma epidemia, o mundo parece que está vendo um apocalipse, mas eu paro para ver um filme no Netflix, eu consigo apreciar a beleza daquela obra, mesmo estando numa situação catastrófica. Não quer dizer que ela esqueceu a situação catastrófica. Só que ela consegue manter um certo distanciamento, um certo desprendimento, tá? São pessoas que podem ter
o que ele chama de experiências místicas e culminantes. Gente, não quer dizer que são pessoas religiosas que vivem lá na nova era e fica acreditando no tarô e não sei o que. Vou descrever melhor a experiência mística, tá? Não está relacionado diretamente à religião e a esoterismo, mas pode aparecer também nesses ambientes. A gente vai falar disso depois. Tem isso que é uma palavra alemã que eu não ouso aqui falar, que é o que ele chama de sentimento de que significa, né? Sentimento de parentesco com os outros. É um sentimento de pertencimento. Eu me sinto como parte de um todo, como parte de uma comunidade, como parte de um país. Não esse patriotismo meio cego, que é um processo que depende de uma relação de liderança e de se submeter a determinada situação. Mas é sentir em comunhão com os outros, né? Em unidade com os outros. São pessoas que conseguem desenvolver relações interpessoais mais profundas e intensas. Então elas não fogem do sentimento. Elas se abrem às vivências emocionais. São pessoas que têm um pensamento mais democrático. São pessoas que conseguem diferenciar os meios dos fins, o bem do mal. Não é fácil fazer isso, eu acho que é meio idealizado também, mas tá dentro da teoria dele. São pessoas que têm um certo humor filosófico não hostil, consegue desenvolver críticas sem ser agressivo, né? Fazer um pensamento que é engraçado, é crítico, mas ao mesmo tempo faz você refletir e não você desmerecer o outro. São pessoas muito criativas e são muito resistentes ao que a gente chama de aculturação, que é o quê? Se submeter a determinados princípios culturais de forma muito rígida. Então eu consigo fazer parte da cultura, mas não ficar preso nela. É essa a questão. Quando a pessoa é autoatualizadora, quer dizer que ela é uma pessoa feliz? Quer dizer que ela é uma pessoa bem resolvida com a vida? Quer dizer que ela é uma pessoa que não sofre? Pelo contrário. Uma pessoa autoatualizadora pode sofrer pra caramba. Não é uma pessoa que não tem defeitos, que não vive de conflitos. Essas pessoas, inclusive, podem ter mais conflitos, inclusive porque a nossa sociedade não lida bem com pessoas que têm esse grau de desenvolvimento. A nossa sociedade ela é bem crítica, ela é bem... Crítica não, né? Ela é bem cruel com pessoas que se desprendem da norma, que se desprendem do status quo. Temos que levar em consideração que o desenvolvimento das nossas potencialidades, ele nunca é individual. Nunca é individual. Por quê? Porque não depende só dos nossos esforços, dos nossos méritos, do nosso desempenho. Depende das nossas relações. Depende das nossas interações. Depende das nossas experiências. E a gente experimenta o mundo no contato com o outro. Sempre. Na relação com os outros. Então não adianta a gente falar de eu desenvolvo as minhas potencialidades pelo meu esforço e mérito próprio. Não, eu desenvolvo as minhas potencialidades no tipo de experiência que eu desenvolvo com o mundo, né? E aí não depende só da minha capacidade de atualizar as minhas experiências, as minhas potencialidades, mas depende também do meu mundo favorecer que eu possa desenvolver as minhas potencialidades. Se eu estou vivendo uma sociedade muito autoritária, uma sociedade, por exemplo, que culturalmente acaba tentando inibir muita produção cultural, a gente vai ter um efeito muito grande na capacidade dos indivíduos de serem mais criativos, né? Existem 8 pontos importantes que auxiliam a compreender como que o indivíduo desenvolve esse processo de autoatualização. Primeiro a gente tem que entender que a gente, na maior parte do nosso tempo, a gente não está muito consciente dos nossos estados internos.
que é aquela experiência que o pessoal da cognitiva tenta trazer de volta com o processo da meditação, do mindfulness, né? O mindfulness é justamente um trabalho meditativo que visa desenvolver a conscientização dos nossos estados internos, dos nossos processos psíquicos. A gente geralmente não tem esse contato, mas, a gente tem aqui um erro, tá? Em alguns momentos da nossa vida, a gente já teve estados de consciência exaltada, de intenso interesse, que foram momentos de autorrealização. Então, durante a nossa vida, a gente já passou por vários processos de autoatualização. A questão é que a maioria desses processos a gente não percebeu o seu desenvolvimento, a gente não se atentou plenamente para o seu processo de desenvolvimento. Gente, ó, aqui eu esqueci, ó, tudo que tá autorrealização, vocês trocam por autoatualização, tá? É que durante o processo do slide eu troquei várias vezes, mas a gente não fala em autorrealização, fala em autoatualização. Então, sempre quando vocês virem autorrealização, vocês entendem como autoatualização, tá? É a mesma coisa. É que a gente não usa realização, a gente usa atualização, já que realização é tornar presente aquilo que já estava pronto, aquilo que já era uma determinação pronta. E a autoatualização é criar algo novo, é uma existência criativa, né? É diferente. A nossa vida, ela comporta algumas possibilidades, né? Inclusive algumas virtualidades, algumas tendências virtuais. A gente vai fazer escolhas em relação a elas. Porém, é somente através da autoatualização é que a gente pode se desenvolver nesses processos de escolha. Durante o nosso desenvolvimento, existem várias possibilidades de vida, existem vários caminhos, existem várias forças interagindo. Nesse contexto, é óbvio que dentre as várias possibilidades a gente vai só seguir algumas delas. E a partir dessas escolhas é que a gente pode tomar escolhas criativas. A gente vai estar sempre se autoatualizando, a gente vai estar sempre recriando coisas novas. Às vezes não, às vezes a gente passa por momentos regressivos, momentos em que em vez da gente se desenvolver, a gente meio que involui, meio que deixa de se tornar a si mesmo e passa a se prender às normas culturais, aos hábitos familiares ou sociais. Então existe uma diferença entre tornar-se a si mesmo e se prender ao outro, né? Se prender ao, digamos assim, ao normal, ao repetitivo, ao costumeiro. Então, quando a gente se autoatualiza, a gente está tornando parte da realidade aquilo que é potencial. Só que não adianta, então, nós termos o potencial. Não adianta a gente potencialmente ser um artista. Não adianta a gente potencialmente ser um psicólogo. A gente precisa tornar-se, a gente precisa colocar em ação. Então, a autoatualização é um processo prático, é um processo em que você atua diretamente. Para eu me tornar um artista, eu tenho que fazer arte. Para eu me tornar um psicólogo, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar, eu tenho que ir para campo. Para eu desenvolver as minhas potencialidades, não adianta eu ter o potencial. Por exemplo, você vai lá, faz um teste de QI e descobre que o seu QI é altíssimo. Adianta você ter esse potencial cognitivo se esse potencial não se desenvolve? Se você não coloca isso na realidade, se você não vai resolver problemas, se você não vai colocar para trabalhar essa inteligência, não. Então, a pessoa autoatualizadora, ela não é só uma pessoa que tem um potencial, é uma pessoa que desenvolve o seu potencial. Durante esse processo de desenvolver os seus potenciais internos,
você vai ter que assumir a responsabilidade das suas escolhas. Vocês não estão lembrando de algo aqui, né? Né? Tem um quesinho do existencialismo que tá, ó, batendo ali na porta da teoria humanista. Não é à toa que a gente viu a fenomenologia e o existencialismo antes, porque é uma influência muito grande para a psicologia que vem depois. Então a ideia é que o indivíduo, no seu processo de autoatualização, no seu processo de desenvolvimento, ele vai fazer escolhas. E dentro dessas escolhas, ele tem responsabilidade por aquilo que ele está escolhendo. Então é importante para esses indivíduos essa honestidade consigo mesmo, ter um contato mais íntimo com o seu ser, desenvolver uma relação de maior consciência sobre si mesmo. Quando a gente passa por esses processos anteriores, né, de olhar para as nossas possibilidades de vida, de atuar para desenvolver nossas potencialidades de forma autêntica, ou seja, sendo responsável pelas escolhas que a gente está fazendo, tudo isso prepara a gente para ter escolhas mais apropriadas, para confiar melhor nos nossos instintos, no nosso potencial interno. O que quer dizer isso? Ai, meu Deus, é uma coisa assim, é difícil de explicar, porque requer uma forma de pensamento que às vezes já está presente na nossa cultura, só que de uma forma mais grosseira e simplificada. Quer dizer o seguinte: quantas vezes a gente já vê, principalmente em filmes, em obras, aquela ideia de assim, confiar nos próprios instintos, né? Confiar naquela tendência interna que te empurra para algo. Todo mundo tem essa capacidade? Não. Para o humanismo, a ideia é o seguinte: quanto mais consciência eu tenho de mim, quanto mais autoconsciência eu tenho de como eu penso, de como eu sinto, quanto mais consciência eu tenho da minha experiência, quanto mais eu consigo ter uma vida autêntica em relação às escolhas que eu tomo, eu me torno mais sensível às minhas potencialidades internas. Eu tenho maior capacidade de escutar essas potencialidades. E aí eu consigo ouvir isso que a gente pode chamar de esse clamor, né? Essa vozinha do instinto que fala: olha, é isso que é para você. É esse o seu caminho, vai. Quando você segue os seus instintos, mas você não tem essa autopercepção, geralmente as suas escolhas te levam pra merda, né? Pra dar errado. Por quê? Porque você não tem contato consigo mesmo. Então, seus instintos, você não conhece, você não se conhece. Então, nesse momento, as melhores escolhas são aquelas que você faz racionalmente, né? Ponderando os prós e os contras. Mas quando você tem um autoconhecimento desenvolvido, quando você tem contato consigo mesmo, quando você consegue perceber qual é o caminho que o seu potencial te direciona, você consegue fazer escolhas mais próprias. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que é importante para eu desenvolver. Vamos tentar tornar isso concreto, vai? Imagina uma pessoa que tem uma certa aptidão para a história, né? Essa pessoa, ela durante a escola, toda vez que ela ia estudar história, ela tinha um amor, um interesse, ela se focava, parecia aquilo muito bom para ela, não sei o quê. As outras matérias, principalmente matemática, era mais difícil. Então você percebe que a pessoa meio que já tem uma facilidade interna para estudar história. Só que ela vive numa família de engenheiros e de pessoas que o tempo todo falam para ela: para você ser uma pessoa na vida, você tem que ser engenheiro. Para você ser uma pessoa na vida, você tem que gostar de matemática, etc, etc, etc. Olha só a situação de vida dessa pessoa. Ela tem um potencial interno que leva ela para determinadas formas de existência, né?
uma determinada forma, inclusive, de profissão, só que ela vive num ambiente que não permite ela lidar direito com isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Se essa pessoa continuar sob a influência do ambiente, ela vai começar a não ouvir esse lado dela que diz, olha o quanto isso te movimenta, olha o quanto que isso te faz ficar feliz, olha o quanto que isso parece que é fácil para você, parece que é o seu caminho, sabe? É como você olhasse para aquilo e falasse, não, isso é realmente para mim. Só que ela não vai conseguir ver isso. Então ela vai ser uma pessoa que vai crescer acreditando que ela tem que ser uma coisa que não é para ela ser. Ou ela vai ficar muito confusa, porque ela entra em conflito em relação ao que o ambiente pede para ela e o que é o potencial interno dela. Se essa pessoa começa a fazer um processo de se auto-perceber e começar a prestar atenção, olha como é que eu fico quando eu estou estudando história, olha meus estados emocionais, olha a minha facilidade, olha como é que eu me movimento melhor quando eu estudo história do que quando eu estou estudando matemática. Ela vai começar a perceber que existe algo dentro dela, um potencial que diz para ela, vai para lá, é para cá que você tem que ir. Se ela consegue fazer esse trabalho de percepção, ela vai conseguir ter maior capacidade de ouvir os seus instintos em vez de ouvir o ambiente que fica falando engenharia, 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 e não é o que ela quer. Quer dizer que a engenharia é ruim? Não. Só não é o potencial dessa pessoa. Tá? O processo de autoatualização não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo. É dinâmico. Então tem horas que você está começando a desenvolver suas potencialidades. Tem hora que você regride. E aí tem hora que de repente você tem um boom, uma descoberta pessoal muito importante que muda completamente a sua concepção de quem você é. Ou tem outras vezes que na verdade acontece algo muito traumático que faz você perder contato consigo mesmo. Então é um caminho muito longo e muito difícil, mas que a gente tem que cruzar, faz parte do movimento da vida. O momento quando o processo de autoatualização acontece de forma mais intensa são durante as experiências culminantes. Eu sempre passo muito tempo tentando explicar o que é uma experiência culminante, mas para mim, assim, pessoalmente, nada me explica melhor uma experiência culminante do que esse meme. Para mim, isso é uma experiência culminante, entendeu? É quando você vive uma coisa que de repente te explode a mente, assim. E você passa a ver o mundo como se fosse de uma outra maneira. Experiências culminantes podem acontecer em qualquer momento. Pode acontecer quando você está na sua casa e você está assistindo uma série, e de repente naquela série você percebe uma coisa que muda completamente a sua percepção da série e às vezes inclusive da sua própria vida. Mas o principal das experiências culminantes é aquelas experiências que fazem com que você reveja sua visão de mundo, a sua visão sobre você mesmo, tá? O que é uma experiência culminante? O que define a experiência culminante? Peraí. Desculpa, voltando. O que define uma experiência culminante? Primeiro, ela é uma experiência emocionalmente intensa e emocionalmente positiva, ou seja, uma vivência que dá prazer quando você abre a sua mente, passa a ver as coisas de uma outra maneira, e é uma coisa muito intensa. Pode ser provocada por vivências amorosas, estéticas, né? Quando você está vendo uma série, um filme, um quadro, ouvindo uma música, artísticas, além de outros acontecimentos inspiradores e intensos. Às vezes, fazendo uma coisa muito comum no seu dia, algo pode dar um clique e fazer com que você tenha uma experiência dessa. Essa experiência ela é um insight. Ao mesmo tempo que ela descarrega uma carga emocional muito intensa, é muito imediata, é como se fosse uma reorganização imediata da sua forma de perceber as coisas. Quando você está numa experiência culminante, você está absorvido nela, você está absorvido nessa experiência. Elas podem acontecer também em momentos de êxtase místico ou religiosos.
Por exemplo, quando você está em algum ritual religioso e durante aquele ritual, aquilo vai tocando em você e de repente aquilo mobiliza os seus sentimentos e você começa a entrar em contato com algumas coisas. Seja durante a pregação de um pastor, durante o processo de uma missa, ou durante uma experiência que envolve o ritual do canto, da dança, não importa qual que é o tipo de experiência religiosa. O que importa é como que você vivencia essa experiência, tá? Quando você está nesse movimento da experiência culminante, você tem uma vivência que Freud descrevia como experiência oceânica. Você perde a noção de um eu individual e limitado e você começa a se ver como parte de um todo, como integrada a uma totalidade. É uma experiência muito pouco durável, né? É uma experiência que ela é momentânea, passa com o tempo. Para além das experiências culminantes, a gente tem também o que chama de experiências platô. Gente, culminante, platô, a gente entende pensando em geografia, tá? Culminante vem de cume, né? De uma montanha ali, ó. Você tem uma experiência, essa experiência ela chega num ponto, depois ela passa. Platô é uma figura é um terreno, é um tipo de terreno que ele é alto, ele fica plano e depois desce. Isso é um platô, né? Na geografia. Imagina isso como se fosse um gráfico da sua experiência. Você tem uma experiência culminante que é mais durável e depois de um tempo maior ela passa. Então a experiência platô é uma experiência culminante, só que ela dura um pouco mais, né? Ela é uma forma de vivenciar e de significar o mundo que leva a grandes mudanças de atitude. Por exemplo, imagine uma vivência de quase morte. Imagine uma vivência em que a pessoa ela imaginou que ia morrer, passou durante um período ali acreditando naquilo, ou passou por um acidente, mas se recuperou, e de repente ela passa a olhar para a própria vida e começar a ressignificar algumas coisas, verificar as coisas que ela dava valor, que ela deixou de dar valor. Esse tipo de experiência faz com que a gente perceba melhor quem somos, como somos e aquilo que queremos. A partir da ideia de autoatualização, Maslow vai desenvolver o que é o ponto mais conhecido da teoria dele, que é a hierarquia de necessidades. Maslow percebe o seguinte, que todo ser humano ele tem uma série de necessidades básicas. Essas necessidades básicas elas vão desde as necessidades mais biológicas até as necessidades de autoatualização. E tem uma forma como cada hierarquia se relaciona. As necessidades mais básicas, elas precisam estar satisfeitas primeiro, antes de você começar a se motivar por necessidades mais altas. É como se fosse assim, primeiro eu tenho que ficar mais ou menos satisfeito em algumas necessidades básicas. Quando você está mais ou menos satisfeito, você começa a ter vontade de outras coisas. E aí você começa a ser motivado por essas outras coisas. E aí você vai buscando necessidades de hierarquias mais altas. Tudo isso resulta no que a gente conhece como a pirâmide das necessidades de Maslow. Essa pirâmide, ela mostra a hierarquia dessas necessidades. Qual que é a necessidade mais básica que a gente tem? São as necessidades fisiológicas, né? De fome, de sede, de sono, de sexo, etc. Imagina só, quando você está, por exemplo, estudando, você está no meio de uma aula, só que você não come há 3 dias. Você vai conseguir prestar atenção na aula? Muito pouco. Primeiro você tem que saciar a sua necessidade da fome, para depois você querer saciar outras necessidades, a partir do estudo, por exemplo. Quando então as suas necessidades fisiológicas estão saciadas, você passa para um segundo nível, que são as necessidades de segurança, de estabilidade, de ordem, né? De ter uma certa previsibilidade na sua vida, não ficar imaginando que de repente vai acontecer uma catástrofe. Imagina as pessoas durante uma guerra, né? Elas podem morrer a qualquer minuto, pode cair uma bomba na cabeça delas a qualquer minuto. Isso
impede a necessidade de segurança do ser humano, né? Nós somos como os outros animais, a gente precisa de ter uma certa segurança para poder seguir a nossa vida. Quando as necessidades fisiológicas e de segurança estão razoavelmente satisfeitas, a gente começa a desenvolver um terceiro nível, que são as necessidades de amor e de pertinência, né? De necessidade de ser amado, necessidade de amar, necessidade de pertencer a um grupo, pertencer a um conjunto de outras pessoas. Quando essas três necessidades estão razoavelmente satisfeitas, a necessidade de amor sumiu. Vem uma quarta, que é a necessidade de estima, necessidade de gostar de si mesmo, necessidade de ter confiança em si mesmo, em cuidar de si mesmo, né? E depois que tudo isso está satisfeito, aparece a última necessidade da hierarquia, que é as de autoatualização, que são as necessidades de transcender a sua própria existência, de desenvolver as suas potencialidades, né? De se tornar outra coisa, de evoluir, né, para outro, de se desenvolver, vamos dizer assim. As necessidades são divididas em dois grupos. Tem as básicas, que são todas as 4 de baixo, e as de autoatualização. Por que ele divide nesses dois grupos? Porque essas necessidades são as necessidades psicológicas básicas. Todas as outras correntes psicológicas só tratam dessas necessidades. Behaviorismo, psicanálise, teoria cognitiva, todas elas só falam disso. Elas não falam desse segundo grupo. Esse segundo grupo ele é autêntico da psicologia humanista e depois, em parte, da psicologia transpessoal. Apesar de que, por exemplo, isso aparece um pouco no Jung, isso aparece um pouco em algumas versões da psicanálise, inclusive outras correntes podem ter também, mas originalmente a necessidade de autoatualização foi criada a partir da teoria do Maslow, tá? A necessidade de autoatualização é muito frágil. Por quê? Porque você precisa estar com tudo isso aqui razoavelmente em ordem, né? Tudo isso tem que estar em ordem antes de você conseguir buscar essa evolução, essa transcendência de si mesmo. Então, é muito fácil a gente não alcançar esse nível. A gente viver longe desse nível. Porque muitas pessoas têm dificuldades muito graves de autoestima, problemas na relação com os outros, dificuldades em se sentir amado e problemas que são da ordem social mesmo, pobreza, viver em ambiente de guerra, exílio, etc. A gente vive de acordo com a ordem de satisfação. Quando a gente tem um problema numa ordem inferior, as necessidades superiores não aparecem, não se desenvolvem. Então, a gente tem que se desenvolver a partir dessa ordem. Quando a gente consegue garantir uma existência razoavelmente plena, as próximas acabam se desenvolvendo, as necessidades superiores. Tudo isso faz com que a teoria do Maslow divida o nosso desenvolvimento psicológico em relação às necessidades básicas e em relação às necessidades de autoatualização. Por isso que ele fala, por exemplo, em motivações e metamotivações. Motivação é tudo aquilo relacionado às necessidades básicas, aquelas 4 primeiras. E a metamotivação são as motivações que vêm das necessidades de autoatualização. Quando a gente já tem uma vida biológica, de segurança e afetivamente razoavelmente desenvolvido, a gente começa a buscar se desenvolver em termos de indivíduo, em termos de talentos, em termos de potencialidades. Existem frustrações das necessidades básicas, que é aquelas que a gente conhece na psicologia tradicional, e o que ele chama de frustração das metamotivações, que levam ao que ele chama de metapatologia. O que é uma metapatologia? É justamente patologias vinculadas às dificuldades de autoatualização, que é justamente quando a gente fala de falta de valores, falta de sentido, de realização na vida. Sabe aquelas pessoas que sentem que a vida já não faz sentido, não tem propósito,
não faz nenhuma significação? São problemas de autoatualização. Isso leva, então, a gente a entender a diferença entre queixas e metaqueixas. Queixas são sofrimentos, né, adoecimentos relacionados às necessidades básicas. As nossas depressões, as nossas ansiedades, as nossas insatisfações básicas. Por exemplo, imagine uma insatisfação no trabalho. Eu posso ter dois tipos de insatisfação no meu trabalho. Uma que é uma queixa e uma que é uma meta-queixa. Por exemplo, se eu chego para o psicólogo e digo assim: eu estou no meu trabalho, mas eu posso perder o meu cargo a qualquer momento, eu posso ser demitido e aí eu não vou ter onde trabalhar, e eu vou ter essa dificuldade, e eu estou com medo de perder meu trabalho e está me deixando ansioso. Isso é uma queixa ou é uma meta-queixa? É uma queixa. Por quê? Porque o meu medo é de perder o trabalho. É o medo de perder a segurança que o trabalho me traz. Tá lá na necessidade mais básica, né? A segunda da hierarquia. Agora, e se eu chego ao psicólogo e falo assim, não, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, porque quando eu estou no meu trabalho, eu faço coisas muito repetitivas, parece que não sou eu, parece que eu tenho muito mais dentro de mim para realizar e eu não consigo realizar. Isso não é uma queixa, isso é uma meta-queixa. Por quê? Porque o meu trabalho não possibilita que eu me atualize, que eu coloque as minhas potencialidades, né? Então, dependendo do tipo de queixa, né, dependendo do tipo de sofrimento, pode ser uma queixa ou uma meta-queixa. Para finalizar, a gente vai falar rapidinho um pouco sobre o movimento do crescimento psicológico. Então, a ideia é que a gente se desenvolve a partir da realização das necessidades inferiores até as necessidades superiores e de autoatualização. Então, quanto mais as necessidades inferiores foram satisfeitas, foram elaboradas e a gente passa para as necessidades superiores e a gente chega na autoatualização, a gente passa por um crescimento psicológico. Então, o crescimento psicológico acontece quanto mais alto a gente consegue chegar na pirâmide de hierarquia. Então, quanto mais a gente consegue saciar as necessidades de autoatualização, mais o nosso crescimento acontece, né? É óbvio que a gente vai crescendo aos poucos, a gente vai se autoatualizando aos poucos. Esse processo vai acontecer bem lentamente. E quanto mais a gente chega nos processos autoatualizadores, mais nos tornamos indivíduos que não são, como eu vou dizer assim, não vivemos de acordo com a inércia, de acordo com o fluxo da vida. Não, a gente começa a se sentir estimulado a buscar novas experiências, a buscar novos problemas para resolver, novas coisas para pensar. As pessoas autoatualizadoras são pessoas mais ativas. Elas buscam estimulações, experiências, crescimento pessoal, né? Existem obstáculos que podem atrapalhar esse crescimento. A maior parte desses obstáculos vem justamente das influências negativas que a gente passou no passado, dos hábitos que a gente adquiriu dessa experiência, né? Das pressões grupais, ou seja, o quanto que a sociedade nos impede de nos tornarmos autênticos, de sermos mais de acordo com as nossas potencialidades, se essas potencialidades vão contra, né, o que a sociedade prega, e defesas internas que podem atrapalhar o processo de crescimento. Existem várias patologias que desenvolvem com parte desses... com várias patologias e várias dificuldades que atrapalham o crescimento. Desde vícios, né, uso e abuso de drogas, dificuldade de alimentação, né, que vai justamente deixar as necessidades fisiológicas insatisfeitas, ambientes destrutivos, educação rígida, que mais te solicita seguir uma regra do que te solicitar a se desenvolver, pressões grupais, a propaganda social que pede que a gente seja sempre o mesmo e não facilita a gente a desenvolver os nossos potenciais internos. Ele também cita a psicanálise, falando das defesas egóicas, aquelas defesas que a gente já conhece, né, de negação,
recalque, etc, etc. Existem outras defesas que o Maslow cria que não está na psicanálise, que são defesas ligadas às necessidades de autoatualização. Duas dessas defesas são importantes. A dessacralização, que é quando o indivíduo se recusa a tratar as coisas com interesse profundo, ou seja, o empobrecimento da vida. Tem coisas que são importantes para mim, mas eu não me aprofundo nelas, eu não me deixo me aprofundar nas experiências, eu não deixo viver profundamente por elas. Eu dessacralizo, eu torno aquela experiência, em vez de algo importante, algo qualquer. E o que ele chama de complexo de Jonas, que é justamente uma recusa a tentar autoatualizar as suas potencialidades. É como se fosse assim, do mesmo jeito que Jonas, né, tinha a voz de Deus dentro dele falando, vai lá pregar a minha palavra, não sei o quê. E Jonas ficou com medo de ir, porque com medo das consequências, e deixou de fazer. E aí, o que aconteceu? Foi engolido por um peixe, né? É basicamente a história do Jonas. Peixe não, é uma baleia. Peixe grande. O que esse complexo diz a respeito de nós? Nós temos um chamado interno, né? Do mesmo jeito que Jonas tinha a voz de Deus, dizendo, vai lá fazer as suas potencialidades, você é bom para isso faz bem para você. Só que aí você percebe que essas suas potencialidades, esse seu jeito de vida, essa sua existência, não bate com a sociedade, você tem medo de ser rechaçado, tem medo de ser, de alguma maneira, sofrer as consequências porque a sociedade não vai te aceitar. E aí você deixa de fazer as suas potencialidades, deixa de seguir o seu potencial, justamente por medo do que a sociedade pode dizer. Isso seria o complexo de Jonas. Como que a terapia auxilia o indivíduo que está com bloqueios no processo de crescimento? Porque o que é patologia para Maslow? Qual que é o movimento normal do indivíduo? Realizar suas necessidades básicas, chegar na autoatualização e aí florescer, né? Crescer enquanto o indivíduo. Seria a arvorezinha que se desenvolve no seu máximo potencial. Quando eu tenho obstáculos, eu não me desenvolvo como eu devo. A terapia tem que ajudar o indivíduo a se desenvolver. Só que, olha só o que é interessante. Quem que determina para onde eu vou me desenvolver? Meus potenciais internos. Está dentro de mim o caminho que eu vou seguir. Então o terapeuta não pode dizer, vá para esse lado, se desenvolva dessa maneira. Ser assim é importante para você. A terapia tem que ser não diretiva. Ela tem que seguir um modelo que é inspirado no taoísmo, que é uma filosofia oriental, que ele chama de ajuda sem interferir. Eu tenho que, de alguma maneira, criar um ambiente para que o indivíduo possa manter satisfeitas as suas necessidades básicas, principalmente a de amor e de estima, né? Um ambiente onde ele se sente aceito pelo terapeuta, onde ele se sente acolhido pelo terapeuta, onde o terapeuta pode dizer, aqui você pode ser quem você é. E nesse ambiente de aceitação, a autoestima do paciente melhora e ele pode, então, começar a se desenvolver e se autoatualizar. Não existe uma técnica terapêutica para isso em Maslow. Maslow não estudou as técnicas terapêuticas, tá? Ele vai criar as diretrizes teóricas. Bom, eu vou finalizar agora para a gente não alongar mais, que já alongamos demais a aula. Então a ideia justamente é que a partir desses pontos principais, Maslow vai entender que nós temos que olhar o indivíduo pelo lado da saúde, pelo lado do desenvolvimento das potencialidades do indivíduo normal. Esse é o modelo. O indivíduo que adoece é um indivíduo que de alguma maneira não consegue atingir suas potencialidades, desenvolver suas potencialidades. E aí agora, com a teoria do Rogers, a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que significa desenvolver as suas potencialidades, o que significa desenvolver-se enquanto um indivíduo, enquanto o indivíduo, vou dizer assim, não é autônomo, é ser a si mesmo, né? Espontâneo, ser um si espontâneo, não tão preso às determinações sociais. Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente.